Qual é o preço da segurança? E, assim, quanta liberdade uma sociedade pode ter antes de mergulhar no caos? Essa é talvez a tensão mais fundamental da política, sabe? Uma balança super delicada que moldou nações, impérios e a forma como a gente vive hoje. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre as grandes obras da geopolítica aqui no Relações Internacionais em Minutos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de alguns dos maiores pensadores que definiram o debate sobre Estado, poder e os direitos do indivíduo. A nossa fonte é a obra Grandes Pensadores do Estado e do Direito, e a nossa missão aqui é destrinchar os argumentos que formam a base do mundo político em que a gente vive. E olha, se você se interessa por esses pilares do pensamento político, já curte e compartilha este vídeo. Sua ajuda é essencial para que o nosso canal continue crescendo e alcançando mais gente. Para a gente começar e vendo o Estado moderno, as fontes nos levam de volta a um período de caos absoluto. A Inglaterra do século XVII, completamente devastada pela Guerra Civil. É nesse cenário que um pensador, Thomas Hobbes, se depara com uma pergunta que mudaria tudo. Como é que se pode criar ordem a partir da desordem total? O ponto de partida do Hobbes é brutalmente lógico. Ele nos convida a fazer um exercício mental, imaginar a vida sem governo, sem leis, sem polícia. Ele chamou isso de estado de natureza. E a conclusão dele, olha, é sombria. Diferente da tradição que viu o ser humano como naturalmente social, para Hobbes, sem uma autoridade para impor medo e respeito, a vida se tornaria uma guerra de todos contra todos. Uma guerra de todos contra todos? Nossa, essa é uma imagem muito forte. Mas essa visão do homem como um lobo para o próprio homem não é um tanto pessimista demais? De onde ele tira essa ideia? Seria só da observação da guerra civil ao redor dele? É exatamente esse o ponto. A visão de Hobbes não surge no vácuo de uma biblioteca, sabe? Ela é forjada no fogo da guerra civil. Ele via vizinhos se matando, a ordem social desmoronando. Para ele, o medo da morte violenta é a paixão mais fundamental do ser humano. No estado de natureza, a desconfiança mútua é a norma. Atacar primeiro por autopreservação. É por isso que ele descreve essa vida como solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Certo. Então, para escapar desse pesadelo, as pessoas estariam dispostas a fazer literalmente qualquer coisa? Sim. Certo. Até mesmo abrir mão de toda a sua liberdade? Exatamente. Essa é a solução radical de Hobbes, o seu famoso Leviatã. Ele propõe um contrato social onde cada indivíduo concorda em ceder todos os seus direitos naturais e sua liberdade a uma única entidade soberana, seja um rei ou uma assembleia. A única condição é que todos os outros façam o mesmo. Todos os direitos, isso soa extremo. Quer dizer, o direito de se defender, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, tudo isso é entregue? Tudo. Em troca, o soberano oferece uma única coisa, mas a mais preciosa de todas: segurança. O fim do medo constante da morte violenta. O Estado, para Hobbes, é como uma divindade imortal, um corpo artificial e todo-poderoso criado com um único propósito: manter a ordem e impedir o retorno à anarquia. Uhum. E uma vez que o contrato é feito, o poder do soberano é absoluto. Se revoltar contra ele, seria quebrar o pacto e jogar todo mundo de volta na guerra de todos contra todos, que é o mal maior que se tentou evitar. É uma lógica de ferro, quase matemática. Mas é assustadora. Eu imagino que nem todo mundo na época comprou essa ideia de um cheque em branco para o poder. Tinha alguém que olhasse para a mesma situação e chegasse a uma conclusão completamente oposta. Alguém que dissesse que o risco da tirania é, na verdade, pior que o risco da anarquia. Sim, e essa contraproposta veio de forma muito poderosa com John Locke, um pensador que também viveu as turbulências da Inglaterra, mas que chegou a uma conclusão radicalmente diferente. Para Locke, o estado de natureza não é esse inferno hobbesiano. Ah, não? Não. Ele acredita que, mesmo sem governo, existe uma lei natural, que a razão nos ensina. E essa lei diz que todos têm direitos inalienáveis: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Certo, então para o Locke, o problema não é a maldade humana inerente, mas talvez a falta de um árbitro. Quer dizer,
Se todos temos esses direitos, mas alguém os viola, o que acontece? Sem um juiz ou polícia, a gente não corre o risco de cair num ciclo de vingança que nos leva de volta para perto do caos de Hobbes? Essa é uma pergunta excelente e é exatamente aí que Locke encontra a justificativa para o governo. O problema do estado de natureza não é a ausência total de moralidade, mas o que ele chama de inconveniências. Cada um é juiz em causa própria. Se você me ofende, eu posso retaliar de forma desproporcional. Disputas pequenas podem escalar para conflitos maiores. Falta um juiz imparcial, leis estabelecidas e um poder para executar sentenças justas. Ah, então o contrato social de Locke tem um propósito muito mais específico e limitado. Não se trata de entregar tudo para ter segurança. Precisamente. As pessoas não cedem todos os seus direitos. Elas cedem apenas um: o direito de executar a lei natural por conta própria, ou seja, o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Elas transferem esse poder para o governo, que é criado com uma missão clara: atuar como um juiz imparcial e proteger os direitos à vida, liberdade e propriedade que os indivíduos já possuíam antes mesmo de o governo existir. E isso muda tudo, porque se o governo é criado para proteger os direitos e não para concedê-los, isso significa que o poder do governo não é absoluto. Não só não é absoluto, como também depende do consentimento dos governados. E aqui vem a ideia mais explosiva de Locke. Se o governo quebra o contrato, se ele começa a violar sistematicamente os direitos que deveria proteger e se torna uma tirania, O povo pode reagir. o povo não apenas pode, como tem o direito de se rebelar e instituir um novo governo. Para Locke, a rebelião contra um tirano não é uma quebra da ordem, é a restauração da ordem que o próprio tirano quebrou. Então o que a gente está vendo aqui é um nascimento de duas visões de mundo que, nossa, continuam em conflito até hoje. De um lado, o Hobbes, que diria que um governo autoritário é preferível à anarquia. Do outro, Locke, que argumentaria que a tirania é em si uma forma de anarquia e que a liberdade é inegociável. Exato. É o eixo fundamental do pensamento político moderno. Para Hobbes, o maior mal é a desordem. Para Locke, é a opressão. E quase todos os debates políticos que a gente tem hoje sobre os limites do poder estatal, sobre vigilância e privacidade, sobre segurança e liberdade, tudo isso pode ser rastreado até essa divergência fundamental entre os dois. Estamos exatamente na metade da nossa análise. Se você nos acompanhou até aqui, deixa a palavra contrato nos comentários para a gente saber que está conosco. E claro, se ainda não fez, ajude o canal compartilhando este conteúdo com quem também se interessa por esses temas. Ok, então até agora, tanto em Hobbes quanto em Locke, a soberania é algo que se transfere para um governante, seja ele absoluto ou limitado. A discussão é sobre os termos desse contrato. Mas e se houvesse uma terceira via? Uma em que o povo nunca abre mão de sua soberania? Alguém chegou a explorar essa possibilidade? Sim, e de uma forma que, assim, virou o debate de cabeça para baixo. É aí que entra Jean-Jacques Rousseau. Ele pega a ideia do estado de natureza e a inverte completamente. Para Rousseau, o ponto de partida não é a guerra, como em Hobbes, nem a razão, como em Locke. Ele começa com a famosa frase: "O homem nasce bom, a sociedade o corrompe." É uma ideia poderosa, essa de que a sociedade nos corrompe. Mas o que para Rousseau foi o pecado original que deu início a essa corrupção? Qual foi o momento em que as coisas deram errado? Para Rousseau, a catástrofe foi a invenção da propriedade privada. Ele imagina um bom selvagem vivendo num estado de simplicidade e compaixão. Mas no dia em que alguém cercou um pedaço de terra e disse, "Isto é meu", e encontrou gente ingênua suficiente para acreditar, esse foi, segundo ele, o verdadeiro fundador da sociedade civil e de todos os seus males: a desigualdade, a inveja, a ganância e, por fim, a guerra. Então, um contrato social que existe, na visão dele, é uma farsa. É um contrato criado pelos ricos e poderosos para proteger suas propriedades e enganar os pobres, institucionalizando a desigualdade. Exatamente. O contrato social que Rousseau critica é um truque para legitimar a dominação. Por isso, ele propõe um contrato social radicalmente novo,
Um que não sirva para subjugar as pessoas, mas sim para libertá-las e restaurar a bondade original num novo patamar. A solução dele é a criação do que ele chama de vontade geral. A vontade geral é um conceito famoso, mas um pouco difícil de entender, né? Não é simplesmente o que a maioria das pessoas quer, certo? De forma alguma. A vontade geral não é a vontade de todos, que seria só a soma dos interesses egoístas de cada um. A vontade geral é a vontade do corpo político como um todo, sempre visando o bem comum. Então, para eu tentar entender melhor, não é como uma votação em que 51% vencem e 49% perdem. É mais como uma família tentando decidir o que é melhor para o bem-estar da casa como um todo, mesmo que, para isso, um membro tenha que abrir mão de uma preferência pessoal momentânea? É uma ótima analogia. A vontade geral exige que o cidadão pense não como um indivíduo, o que é bom para mim, mas como parte de um todo, o que é bom para nós. E aqui vem o paradoxo de Rousseau. Ao obedecer a uma lei que emana da vontade geral, você não está perdendo liberdade. Você está, na verdade, obedecendo a si mesmo, como parte do corpo soberano. Portanto, você é verdadeiramente livre. Uau! E isso leva a uma conclusão radical. A soberania pertence ao povo, é indivisível e não pode ser representada. Não pode ser representada, então ele era contra a ideia de deputados, de um parlamento. Sim, ele era um crítico feroz. Para ele, no momento em que um povo elege representantes, ele deixa de ser livre. A soberania não pode ser delegada. Isso o torna um defensor da democracia direta, nos moldes das cidades-estado antigas. Ele sabia que isso era impraticável em grandes nações, o que o levou à famosa e melancólica conclusão: quanto maior o Estado, tanto menor a liberdade. As ideias de Rousseau sobre a soberania popular foram incrivelmente influentes, né? A gente pode ver o eco delas na Revolução Francesa. Mas eu imagino que nem todo mundo na Europa via essa ruptura radical, essa tentativa de construir uma sociedade do zero com bons olhos. Com certeza não. Do outro lado do Canal da Mancha, um pensador irlandês chamado Edmund Burke observava os acontecimentos em Paris com um horror crescente. Sua crítica à Revolução o tornaria a figura fundadora do conservadorismo moderno. O interessante sobre o Burke, pelo que as fontes indicam, é que ele não era um reacionário que se opunha a qualquer tipo de mudança. Ele apoiou a Revolução Americana, por exemplo. Então, o que ele tinha especificamente contra a Revolução Francesa e as suas ideias de direitos do homem? A ideia não parece nobre em si? Burke via uma diferença fundamental entre as duas revoluções. Para ele, a americana foi uma revolução para preservar direitos existentes de ingleses que estavam sendo violados. Já a francesa era uma revolução para criar direitos abstratos, do zero, baseados puramente na razão. E aí que reside o perigo, segundo ele. Na abstração. Exato. Os revolucionários franceses, com seus direitos do homem universais e teóricos, estavam agindo como arquitetos presunçosos, demolindo um edifício social complexo, construído ao longo de séculos, para tentar erguer uma utopia racionalista no lugar. Ele via a sociedade não como uma máquina que se pode desmontar e montar, mas mais como um organismo vivo, algo que cresce com o tempo. Precisamente. Burke descreve a sociedade como uma vasta e sutil harmonia de costumes, de preconceitos, de instituições concretas. Para ele, os direitos não são abstrações encontradas em pedaços miseráveis de papéis borrados, como ele desdenhosamente chamava as declarações de direitos. Direitos reais são uma herança, algo que se recebe e se transmite através das gerações, adaptado às circunstâncias específicas de um povo. Isso me leva à famosa definição dele de sociedade como um contrato, que é muito diferente da de Hobbes ou Locke, né? Sim, muito diferente. Para Burke, a sociedade é um contrato, mas não um simples acordo comercial. É uma parceria sagrada entre os que estão vivos, os que estão mortos e os que ainda hão de nascer. Essa visão implica um profundo respeito pela tradição, não por ser antiga, mas por conter a sabedoria acumulada de inúmeras gerações que enfrentaram problemas antes de nós.
Destruir essa herança, em nome de uma teoria abstrata, era para ele um ato de arrogância colossal. Então, para o Burke, um bom político não é um visionário com um plano radical, mas sim uma espécie de jardineiro cuidadoso que poda e apara a planta quando necessário, mas nunca arranca pela raiz para plantar outra no lugar. Perfeito. A principal virtude política para Burke é a prudência. A mudança é necessária, mas deve ser gradual, orgânica, respeitando a complexidade e as particularidades da sociedade. Tentar apagar a história e recomeçar do zero, movido por ideais abstratos, não levaria à liberdade prometida, mas, inevitavelmente, ao caos. E desse caos ele previu, anos antes de acontecer, que surgiria uma nova e mais brutal tirania para restaurar a ordem. E ele acertou. Sua previsão do terror jacobino e da ascensão de uma figura militar como Napoleão foi assustadoramente precisa. Que jornada! Começamos com a escolha brutal entre a ordem de Hobbes e a liberdade de Locke. Depois, mergulhamos no ideal radical da soberania popular de Rousseau, que inspirou uma revolução. E terminamos com o alerta profundo de Burke sobre os perigos de se apagar a história em nome de uma ideia. E é crucial perceber como esses pensamentos não são peças de museu. Eles estão vivos e pulsando nos debates de hoje, sabe? A tensão entre a soberania de uma nação e a aplicação de direitos humanos universais é um diálogo entre Burke e os ideais da Revolução Francesa. As discussões sobre o quanto de poder um Estado deve ter em tempos de crise ecam diretamente o dilema entre Hobbes e Locke. É verdade. O conflito entre o desejo por um progresso rápido e a necessidade de preservar instituições e valores é, em essência, o debate entre Rousseau e Burke. Isso nos deixa com uma reflexão final para os nossos ouvintes. Burke alertou que a tentativa de criar uma nova sociedade baseada só na razão abstrata e descartando a sabedoria herdada, resultou em terror e tirania. Hoje, vivemos num mundo de mudanças tecnológicas e culturais assim disruptivas que acontecem numa velocidade vertiginosa. Quais são as tradições, os costumes e as instituições herdadas que talvez a gente esteja descartando rápido demais em nome de um futuro idealizado? E quais poderiam ser as consequências que, assim como os contemporâneos de Burke, talvez ainda não sejamos capazes de prever? Queremos saber o que os nossos ouvintes pensam. Deixe sua reflexão sobre essa pergunta nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nossa próxima análise aprofundada. O seu apoio é fundamental para que o Relacionamentos Internacionais em Minutos continue sua missão. Até a próxima.